Existem muitos lugares que irão tirar o seu sono. Não falo de locais que têm um fluxo de funk, apesar desses também conseguir tirar o seu sono. Mas me refiro a coisas macabras e ocultas. Aliás, você teria coragem de morar ou até mesmo de visitar um lugar desses? Sim? Então fique comigo até o final do vídeo que irei te mostrar. Mas antes, já curta, compartilha, comenta e me siga. Assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Vem comigo. Considerado um dos castelos mais assombrados do mundo, Leap Castle fica lá na Irlanda e foi construído no século XIII pela família O'Bannon. As ruínas do castelo Leap é assombrada por algo terrível. Tudo começou em 1532, uma luta de poder feroz desenvolvida no seio da família O'Carroll. Irmão lutou contra irmão para ganhar poder. Reza a lenda que, na verdade, a morte de um dos irmãos foi causada por um insulto, pois feriu a honra do seu outro irmão, já que um deles era padre e havia começado a missa sem a presença do seu outro irmão. Isso era muito desonroso na época. Após a morte do padre, houve muitos relatos de seu avistamento pelo castelo. Seu espírito era sempre visto, vagando pela capela e entre as escadas. O castelo era muito grande e nele havia uma pequena masmorra, que era geralmente utilizada para jogar prisioneiros mortos ou morrendo. Ao serem lançados nessa masmorra, era muito difícil haver sobreviventes, já que se não morressem pela queda, poderiam morrer por fome ou sede, já que ali eram esquecidos. E só lembrando que esse castelo teve muitos donos, e todos os donos tiveram um fim bizarro. Alguns deles sofreram gangrena, fratura dos ossos do quadril e alguns acidentes sem explicações. Também foram encontrados espetos que serviam para o empalamento de vítimas. Um dos donos, inclusive, duvidando do boato de que algumas pessoas haviam sido emparedadas na parede da sua sala, resolveu quebrar a estrutura e, para sua surpresa, encontrou 3 esqueletos. Não são raros os relatos de avistamento de fantasmas, mas uma criatura em particular chama bastante a atenção de todos os que visitam ou conhecem a história do lugar. O Elemental, é assim que os chamam. Descrito sempre da mesma forma, suas aparições causam arrepios, até em quem nunca ouviu. O Elemental é descrito geralmente como sendo uma criatura humanoide, do tamanho de uma ovelha, de cor negra, pelos acinzentados por todo o corpo e olhos vermelhos, com saliva escorrendo pela boca. Mas também alguns dizem que ao invés de olhos vermelhos, existem 2 órbitas negras e profundas, como se os olhos estivessem em decomposição. Outras características marcantes é o seu cheiro, que é de enxofre e carne podre. O elemental não é visto como uma criatura pacífica, ou que esteja lá apenas para assustar um visitante desavisado, mas sim como um demônio extremamente agressivo e que não perde a chance de atacar quem quer que cruze o seu caminho. Alguns relataram que foram atacados por ele e sofreram sérios danos. Há diversas teorias e histórias acerca do seu surgimento e um dos motivos pelo qual essa criatura ainda ronda o castelo. Vejamos algumas. A feitiçaria druida seria um dos motivos. Dizem que os druidas celtas trouxeram o elemental para proteger o lugar, antes mesmo do castelo ser construído. Um outro motivo seria uma espécie de cavalo de Troia irlandês. Há quem diga que inimigos enviaram o elemental para destruir o castelo de dentro para fora. Gerald Fitzgerald e Conde Kindare era um famoso praticante de magia negra, necromancia e invocação de demônios. Por diversas vezes ele tentou tomar o castelo, mas falhou em todas, e por isso é apontado como principal suspeito de ter criado e colocado o elemental no castelo Leap. Só em 1920 surgiu uma outra teoria, que foi quando as masmorras foram reabertas e ossadas de cerca de 150 corpos foram encontradas. Os mais supersticiosos acreditam que os espíritos daqueles que foram jogados e esquecidos nas masmorras, mais a energia negativa do local, tenham se unido e formado um novo espírito poderoso e maligno, como o elemental. Alguns afirmam que o elemental nada mais é do que um espírito de um membro da família O'Carroll, que morreu de lepra dentro do castelo. Isso dá origem àquele cheiro forte que tanto sentem ao encontrar com ele.
Ao que tudo indica, o elemental começou a aparecer mais vezes a partir do século IX, depois que Mildred Deb, uma praticante de ocultismo, fez uma inocente brincadeira e despertou. Depois disso, o castelo nunca mais foi o mesmo. Infelizmente, em alguns momentos do século passado, o castelo sofreu grandes danos com ataques por bombas, por causa da revolta irlandesa pela independência. Só em 1990, com a chegada de novos donos, esses que se encontram até hoje no castelo, fizeram a restauração e também tornaram o castelo como ponto turístico. Segundo os donos, eles mesmos tinham ciência de toda a história do castelo, antes mesmo de comprarem. E dizem também conviver muito bem com os fantasmas do lugar, e consideram o elemental só mais uma parte da sombria história do lugar, mas que ele não os incomoda em nenhum aspecto, e que a família tem dias felizes dentro do castelo mais assombrado da Irlanda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem ficado até o final. E será que tem algum elementar aí próximo de você? Espero que não. Mas desde já, muito obrigado e até a próxima. Fui!